gente sempre sentiu que a gente tava lá. Sempre. Né? Eu sempre senti que vocês estavam lá comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões. Eu sou a Ju Contígio. Não, moça, não é não. Ai, desculpa, gente, eu sou a Carol Petter. Eu vejo a Ju tanto tempo nesse lugar aqui que eu dei uma incorporada nesse momento. Eu sou a Ana, gente. Ana Elisa. Ela é a Ana mesmo, no caso. Ela é verdade. Real, né? Real. Ana, real. Brincadeiras à parte, Juliana Gontijo está na Tailândia, então hoje tenho a presença ilustre. Gente, é sério, eu não tenho condições de explicar em palavras o tanto que esse podcast de hoje é especial pra mim, e vocês sabem disso. Eu tô aqui com duas das minhas melhores e maiores e grandes amigas que o universo colocou no meu caminho nessa existência, Carol Petter e Ana Elisa. Primeiro de tudo, cara, muito obrigada por vocês terem aceito o convite pra gente estar aqui fazendo esse bate-papo. Falar de algo que é tão importante, que é falar sobre amizade. E dentro desse contexto todo, a importância do autoconhecimento e como que a gente vai trazer isso tudo pra esse jogo. Mas, Carolzinha, muito obrigada por você ter aceito o convite. Amiguete, muito obrigada. Obrigada a você. A gente tá super feliz de estar aqui. A gente é que agradece. A gente tá reunidas, nosso triozinho. Sim. O nosso triozinho Amiguetes. E como estávamos conversando antes deste podcast começar, não sabemos ao certo quando isto começou. Não sabemos. Na verdade, assim, né? A gente se conhece de Brasília, né? Carol Petter é seu pai militar também, meu pai é militar. E estudávamos no Colégio Militar de Brasília. Em 1998, eu já estava lá. Eu estava em Brasília desde 96, no Colégio Militar. Eu morava em Brasília desde 95, entrei no militar em 96. Em 98 a 2000, a gente estudou na mesma escola. Em 98 a 2000, a gente estudou junto. Isso. Uhum. E aí, depois o meu pai veio transferido pra BH e o seu pai foi pra Vitória. É, a gente tomou outros rumos. E a gente acabou se reencontrando em Belo Horizonte. Que aí depois seu pai veio transferido pra cá e eu já estava morando aqui. Exatamente. Você era a única pessoa que eu conhecia do prédio. Minha anfitriã. E eu falei, nossa, droga, essa menina lá do colégio mora aqui de outra pessoa. Mas foi ótimo, a recepção foi maravilhosa. E aí eu conheci a Ana Elisa quando comecei a estudar no Colégio Militar aqui de Belo Horizonte. Você estudava no Colégio Militar daqui desde a quinta? Desde a quinta. Desde a quinta. Então, da quinta à oitava você estava no Militar daqui e eu estava lá no Militar de Brasília. Nem sonhávamos que essa amizade um dia existiria. No primeiro ano veio uma leva nova de pessoas, né? No primeiro ano e na quinta série, né? Geralmente entra muita uma gente. leva nova e tal, e aí a gente... Só para as pessoas entenderem tanto que a gente tá um pouco avançada na idade, não existe mais esse negócio de primeiro ano, quinta série, não ainda, existe, né? Não, mudou. né? Eu não sei como funciona. Oitavo ano, nono ano, aí vem o primeiro do médio, o segundo do médio, o terceiro do médio. Tem primeiro, segundo, terceiro. Ah, tem primeiro, segundo, mas terceiro. Mas tem o oitavo ano do... Não tem mais, não é oitava série. É sexto ano, ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano. Ah, tá. Então, entendi. É assim. É porque antes tinha jardim, sei lá o que, não. Agora é primeiro a nono ano. Na verdade, tem o primeiro ao nono ano e abaixo disso, tem, as escolas chamam de nomes diferentes, sabe? Você leva a criança que na nossa passear. época era alfabetização. Tipo, gente, vamos facilitar? Alfabetização? Não. A alfabetização hoje eu acho que é o primeiro ano. Enfim. E abaixo disso, gente, é qualquer coisa. Pré-1, pré-2, fulano 1, fulano 2. Então, antes dessa reestruturação, era quinta série. Exatamente. E nós nos conhecemos no primeiro ano. Exatamente. No primeiro ano do científico. No primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do colegial. E aí... É muito velho isso. Já com vestibular na cabeça, Exatamente. né? Com vestibular na cabeça. Porque não tem, né? Tem Enem hoje, né? Você nem como não é, mas eu também não sei como é que é o rolê de hoje em tudo dia. Bem, gente. Quando os filhos crescerem, a gente aprende. É isso. Mas enfim, cheguei aqui em Belo Horizonte e aí, de cara, assim, a gente já ficou amiga, né, Amiguete? Assim, nos conhecemos. A gente show juntas. Na verdade. Pop Rock Brasil. Pop Rock juntos. Assisti Cássia Eller, Capital Inicial, Charlie Brown Jr. Era fofura, né? Meu pai levava a gente. Agora meu pai não me leva em lugar nenhum, né? Nunca mais me levou em lugar nenhum. Nessa época
meu pai me levava e buscava, era maravilhoso. Era maravilhoso. Agora- Nem tinha Uber, nem Não. tinha E a gente nada. costumava ter vergonha, né? A vida era boa, a gente não sabia. Não Tipo, me sabia. pega na esquina, né, pai? Pega na né? esquina, ainda não gostava muito, né? Mas se meu pai, Olha no lá, dia que ele gente, falar, eu coisa te boa. busco, que isso? Eu vou estar meu esperando Deus. aí uma placa dele. Louca lá. Estou aqui! Pai, me pega na porta, Aqui, pô. por favor, te amo. Mas e olha só, olha que interessante isso, cara. Então, se a gente for pensar, a Carol Petter desde Brasília, desde 98. Então a gente tá falando de 22 anos. Não, pra quê? Nossa, pra É, que falar isso? né? Não conta, não, Muitas né? décadas, né? Pra quê? Tem necessidade não, vem pra essas Escutar coisas. Não, linda, não precisa de contar. Fala o ano e não deixa que as pessoas fazem conta. Amizade longa. E, cara, a gente já passou por muita coisa, né? Muita coisa. Que eu tenho certeza que todo mundo que tem, assim, enfim, um grupinho de grandes amigas passa, né? Acho que isso que é importante, assim. Muda de endereço, muda de grupinho, mas todo mundo passa pelas mesmas coisas juntas, parece. Quem tem um grupinho, assim, meio eterno, sabe? Aquele grupinho de adolescência e que hoje tá, assim, nos 30 e poucos anos como a gente. As situações são muito parecidas, assim. Quem nunca segurou Os o cabelo da conflitos, amiga né? na hora do Não, vômito, não, isso né? não, Quem não, nunca... isso nunca. Desculpa, Não, isso mas aí quem ninguém nunca nunca fez. fez, Não. entendeu? É. Quem nunca chorou no ombro da amiga tomando a cervejinha à noite? Quem nunca... Quem nunca? Quem nunca? Quem Não, nunca, descobertas, choro, alegria, enfim. Eu acho que todo grupo de amigas já passou por isso. E só que aí, cara, a importância de quando essa rede se forma e vão vindo as fases, né? As outras fases da vida, porque é muito desafiador, né, cara? Assim, é gostoso, é maravilhoso, a vida é linda, né? A gente vai complicando porque a gente gosta de complicar. Pareceu, o ser humano, ele gosta. Mas é desafiador, né? A gente passa por muitos momentos desafiadores e já passamos por muitos momentos desafiadores. E nem sempre estávamos perto fisicamente, né? Aliás, no início a gente tava muito, né? Que foi quando eu acho que fortaleceu isso aqui, né? Então a gente ficou um tempão muito junto, assim. E aí cada uma tomou um rumo, cada uma foi pra um canto. Principalmente depois de faculdade, né? Depois que a gente formou. Depois da né? faculdade. E o mais legal desse negócio é justamente isso, né? Que a gente, em outras situações, a gente não age com tanta naturalidade como a gente age com naturalidade com a nossa amizade, né? Então, se a gente agisse dessa maneira aqui em outras áreas da vida, as coisas seriam muito mais fáceis. mais leves. Por que a gente não faz isso, né? Porque o negócio aqui simplesmente funciona. Você sabe Por quê? explicar por que funciona? Zero frescura. Aqui A não gente tem não precisa de problema. casca, a gente não precisa de dedos. Eu acho que é por isso que a coisa funciona há tanto tempo. Flui, né? O negócio é festa. A gente não sabe, né? A gente não sabe nem quando começou, a gente não sabe como é que vai rola o negócio, mas é isso, o negócio funciona. E essa conexão que a gente cria com algumas pessoas, ela é tão forte que, como a Renata falou agora, a gente ficou junto na adolescência, que, claro, é um período de descoberta, de muito drama, é muita alegria, muito choro, mas quando você passa pra vida adulta, né, pra fase adulta, o jogo fica mais difícil, o jogo fica hardcore. E aí, quando você tem problemas na vida... De gente grande. Né, são questões muito mais sérias até, né? Porque na adolescência a gente tem mania de dramatizar tudo. Mas quando você fica adulta, começam a aparecer uns percalços da vida que são muito sérios. E a gente não tava perto, mas a gente tava, de alguma forma. Fisicamente não tava, cara, mas o sentimento era... Cara, eu sei que elas estão ali. Elas estão ali, A gente sempre exatamente. teve perto, né? E a gente também é de uma época que não tinha WhatsApp. Não tinha, Então, cara. assim, uma ligação custava muito caro. Mas é assim, a gente se falava uma vez, né? Eu morei um tempo fora, a gente se falava por e-mail. Por e-mail, Orkut, né? Um e-mail trocado, um Orkut. Eu não que tinha a gente se Orkut, mandasse. gente. Você não tinha Orkut. Você não tinha Eu não Orkut, tinha é nem verdade. Orkut, Uma né? mensagem que a gente se mandasse, aquilo ali dava uma recarga de energia pra gente pra muito tempo. Era tipo assim, passar no posto e deixar o E carro reabastecer. abastecido por 5 meses. E o porque a gente maluco não ia era se falar isso tanto. mesmo. E a gente sabia exatamente, né? Engraçado. Quando você voltou, eu sabia que tinha acontecido na sua vida, sabia que tinha acontecido na sua. A Exato. gente tava ali, né? Tava ali. E esse sentimento de, cara, eu não tô sozinha, né? Eu não tô sozinha. E o tanto que isso é importante. Só que, ao mesmo tempo, a gente construiu isso. Sim. Isso foi uma construção. Tem que ser construído. Isso não aconteceu do nada. Ai, a Carol veio pra minha vida e aí a gente ficou super amiga. Não. Tinha um e-mail, mas tinha um e-mail. E era um e-mail de páginas e páginas. E aí contava tudo. E aí chorava lendo, né?
o e-mail e saudade e longe e tal, mas foi um processo de construção ao longo de muitos anos, de muito tempo, sempre com muita confiança, né? Sempre com muito respeito, a gente sempre se respeitou muito. Eu acho que isso é a base de qualquer amizade, que a gente fala, poxa, isso aqui é um relacionamento que vale a pena investir, que vale a pena levar pra frente. A base é muito respeito, muita confiança, muita troca. E isso a gente sempre teve muito, né? Muito. E a gente não precisava estar perto, e eu acho que vou mais além. Eu falei aqui de quando a gente se distanciou até de cidades, né? Quando cada uma morava numa cidade, mas mesmo a gente estando perto, a gente sabe que por conta de faculdade você acaba fazendo outros grupos, então a gente era muito amiga, né? A gente é muito amiga, né? A gente corrigindo aqui. Mas a gente não saía sempre, toda hora junto, porque a vida faz com que você até crie outros grupos. Tá tudo bem. Você tá com seu grupo. E isso nunca foi um problema. Nunca foi um problema. Não, e cada uma aqui é de uma tribo, não, né, e a gente é de tribos diferentes, exatamente. de áreas diferentes de trabalho, a gente... Somos grupos, pessoas diferentes. Círculos de amizade diferentes, Exato. sociais diferentes. Nós somos Total. diferentes, E ao mesmo tempo tão iguais, né? Em tantas... A interseção, ela é muito grande, né? Do meu círculo com o seu, com o da Carol, o nosso junto, a interseção, ela fica muito grande. E é o nosso mesmo, né? E vira uma coisa nossa, né? Porque, assim, às vezes eu no seu círculo de amizades, no seu, eu não me encaixo tanto. O negócio é nosso mesmo, É nosso. Tem até uns comentários, assim, sabe? Eu falo, esse povo esquisito, você sabe? Eu falei, menina, me deixa. Mas a gente junta, você também, a gente junta. E o mais legal, zero julgamento, né? A gente, não, a gente dá zero risada. sempre, né? A gente dá risada disso, sabe? E desde a época, e aí falando das fases, né? Porque quem tá assistindo esse vídeo no YouTube, se vocês me autorizarem, eu gostaria de colocar, porque, cara, isso é muito massa, isso é muito massa. Eu, né, como um belo tipo 7 do Enneagrama, já, enfim, eu olho pra minha vida, eu vejo, né? 7, sempre saindo de um lugar pro outro, fazendo uma coisa aqui, outra ali, mudando. E aqui não tá legal, vou pra lá. E não tá legal, vou pro outro lado. E eu sei que muitas vezes hoje eu entendo que isso pode ter sido mecanismos de fuga em determinados momentos. Tá tudo muito claro, só que vocês sempre estavam ali nos momentos que eu, não tô mais feliz aqui não. A Carol já tá aqui. Agora eu quero ir pra lá. Lá vai a Renata, cara. Lá vai a Renata. E tá tudo bem. Tudo bem. Aquela coisa, gente, é coisa meio mãe, né? Você pode não concordar, mas você vai apoiar, vai perder o amigo? Você fala assim, né? Você alerta, você dá a sua opinião, né? Porque a gente acaba metendo a colher, né? Sempre. Mas você apoia, você vai fazer o quê? Deixa. E aí, vamos juntas, você quer o quê? E aí a gente lá com, sei lá, 18, 19 anos, né? Eu postei essa foto porque nós nos encontramos em junho do ano de 2018, do ano retrasado, quando eu tava já fazendo as minhas formações em coaching. E eu lembro que a gente encontrou porque tinham notícias bombásticas. Na verdade, Carol hoje mora em São Paulo, a Ana-Elisa voltou do Rio, já tá em BH. Tinha acabado de voltar naquela época. E tinha acabado de voltar, é verdade. Louco. Você tinha acabado de voltar. Tinha. Cara, eu não poderia deixar de falar isso. É bom aqui, que eu fui buscar a Carol no aeroporto. A gente abriu tanto parênteses. E a gente às vezes olhava uma pra cara do outro, tipo, sério, tinha 20 minutos que a gente tava no carro, a gente já tinha tocado em 10 assuntos. Aí a gente falou assim, cara, vamos voltar para aquele assunto lá, porque você não terminou de me... E aqui eu acho que é mais ou menos isso que eu tô fazendo. Acho que eu tô abrindo o quinto parênteses dentro do... Sempre, gente. Mas é porque eu tava fazendo as minhas formações em coaching na época, e Carol veio de São Paulo a trabalho, a Ana já tava morando aqui, e a gente queria muito encontrar, porque a Ana tinha novidades, a Carol tinha novidades e eu tinha novidades. E a gente falou, cara, precisamos encontrar. E aí a gente tirou uma foto, e eu lembro que a gente fez um post, tá até no meu Instagram, que todo mundo postou, né? A gente fez a mesma pose, tipo, 10, não... Muito mais. Quantos anos depois? Já não sei. Quase não lembro. 14 ali. Talvez 13, 14 anos depois, alguma coisa assim, né? Tipo, uma foto a gente com 19. Uma fotinha revelada, que é coisa fazendo, era uma foto revelada, eu digitalizei aquela foto. 19, 20. Da gente fazendo um macarrão no flat que a Carolzinha morava. Com salsicha. Com salsicha. Renata nem salsicha come mais. Na época comia carne ainda. Que não é carne, é salsicha. Não é carne. Claro. Exatamente, não é carne, gente. Com um vinho provavelmente maravilhoso, daquele com notas de
chapinha. Mais barato do A coisa mercado. mais cara que a gente bebia era Mosebir. Quando a gente tinha dinheiro. Inclusive, né, estamos aqui. Inclusive, relembrando os velhos tempos, nossa Importantíssimo. boa e velha cerveja preta, aqui nesse exato momento. Acompanhou muitos momentos, muitas Nossa. felicidades e dramas. Nossa. Muitas felicidades e dramas naquele flat ali, né, perto da Avenida Amazonas. Nossa senhora. Cara. Mas enfim, aí nós encontramos nessa Vai pizzaria. dando um negócio, não dá? Vai dando um negócio? Só de lembrar. Pode continuar, Mas enfim, aí Carolzinha anunciando que tava trocando de emprego, que tava indo pra uma oportunidade super massa de uma proposta muito bacana que ela tinha recebido em São Paulo. Ana Elisa dando a notícia maravilhosa pra gente da vida do da baby que estava a caminho, né? Fomos as primeiras amigas, eu acho, a saber, né? Que você tava grávida. Primeira pessoa. A gente contou depois de 3 meses e tal. Vocês foram as primeiras pessoas a saber mesmo. E o intuito da gente encontrar ali um deles era anunciar, né? E eu tava fazendo as minhas formações em coaching, tava começando a atender como coach e tava louca pra falar pra vocês, né? Tipo assim, recebi uma bela zoada de Carol Peter, né? Essa pessoa agora virou coach. Foi Agora, mesmo, gente. Desculpa aí. Não me lembro. Se zoei, não me lembro. Obrigada. Mas fui eu mesma, né? Com certeza fui eu. Me conhecendo, fui eu. Mas não também. Mostra aí. Não, ó, minha tatuagem é enorme. Nó, disruptiva. E aqui, ó, e ela é muito especial. Quebradora de regras. O Willy comeu um pedaço, tá? A única Essa aqui, ó, virou coach. vida disruptiva. Ela acha que pode dar conselho pra alguém na vida. Aqui, ó. Tem cara, vê essa pessoa Lógico aqui, que ó. tem. Disruptiva. 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 A gente aprendeu Fala pra essa mim, que tipo de palavra. conselho você Me conhecendo como eu me conheço. Mas e aí, cara, era um momento profissional que eu falei assim, cara, eu tenho que encontrar com as meninas pra poder falar pra elas o que tá rolando. É um momento da minha vida que eu tenho que encontrar com as meninas pra falar o que tá rolando. E a Carol, cara, eu tenho que encontrar com as meninas pra poder falar o que tá rolando. E parece que sempre que acontece alguma coisa muito pá, assim, né, rola um movimento do universo e a gente tá junto, né? Exatamente. E aí divide, compartilha e tal. E essa pessoa aqui da minha frente, essa pessoa que foi uma das grandes responsáveis por eu ter tomado outros caminhos profissionais na minha vida, porque foi a Annelise que me levou pro Leader Training, que foi o LT, que foi dali que tudo descortinou na minha frente. Eu falei, cara, eu tô indo por outro caminho, não é por aqui, a vibe é por aqui. Cara, quando você fez esse treinamento, que é um treinamento de autoconhecimento, muita coisa veio ali. O que representou o treinamento pra você ali, cara? Eu tava num momento de mudança que a vida me levou, né, na verdade. Então minha vida tava toda mudando e eu não queria aquela mudança. Eu tava com muito medo daquela mudança, né? Eu saí da minha zona de conforto, que por incrível que pareça, morar longe era a minha zona de conforto. Então, assim, o retorno pra mim que era encarar todas as minhas questões e que eu tava meio sem coragem. E aí a vida me trouxe de volta pra Belo Horizonte. Do Rio pra BH. Então quando eu voltei, eu tive que encarar muita coisa que eu não tava preparada. Eu não sei, assim, tava preparada, o mundo me trouxe pra cá, era aquele momento mesmo, mas eu precisava de alguma coisa que me desse uma confiança maior, na verdade, né? E aí também foi o universo que me levou pro Leader Training, não foi uma coisa que eu busquei, não foi mesmo, né? Então, a V, né, que me levou pro Leader Training foi um negócio muito doido. Ela falou comigo, eu tava num momento tão doido, que ela falou comigo assim, olha, eu tenho um negócio legal pra caramba, eu tô vendo que você tá num momento doido, eu vou te mandar pra esse lugar. Eu falei, tá bom, perguntei nem o que era. Que ela tinha feito, tinha sido surreal pra ela, né? Eu não perguntei o que era, não. Eu falei, tá bom. Podia ser um troço, uma loucura, Só né? vou. Podiam me dar um negócio, né? Me injetar um negócio na veia, sei lá o que era o negócio. Não, eu fui, né? Na cara e na coragem. E aquele negócio foi um negócio tão interessante pra mim, porque eu já buscava algumas coisas de autoconhecimento, assim, muito superficialmente, muito amadoramente, né? E aí veio esse negócio, pá, porque o negócio é uma imersão. Você fica ali 3 dias, um final de semana, né? Inteiro o negócio. E eu saí de lá com um mundo de possibilidades e muito mais segura, não sabia nem o porquê. Então, assim, a minha sensação com relação às coisas mudaram. Que é justamente o que faz a gente
né? Às vezes você tá, aparentemente você tá bem, né? Mas a sua sensação tá um negócio, tem um negócio ali que tá, né? E ali não, ali foi um divisor de águas, porque eu saí dali com uma sensação boa. Eu continuava não sabendo o que estava me esperando, assim. As coisas continuaram mudando na minha vida. Mas minha o seu vida continuou sentimento mudando, em relação a isso tudo estava diferente. mas a minha sensação mudou. Então, assim, a impressão que eu tive que foi que eu me abri pro novo. E aí, quando eu me abri pro novo, resumidamente, o que aconteceu? Eu voltei pra cá, eu me mudei, eu passei um período de... pensando na vida, né? Eu tava quase num retiro espiritual. Fiquei sozinha, não tava saindo pra fazer nada, né? Então eu fiquei tranquila e de repente eu conheci meu marido, engravidei, casei, minha vida mudou, foi todo um caos. A sua empresa veio, migrou tudo pra Belo Horizonte, começou a se estabelecer aqui de novo. Mudou. Então foi uma coisa meio... foi maravilhoso. Muita coisa em pouco tempo, né? Pouquíssimo. Mas acho que aquilo ali já tava tudo meio prestes a acontecer e eu tava com tanto medo daquele negócio, o que eu fiz? Eu não tava saindo de casa, eu tava vendo pessoas, né? Então a minha vida não ia andar se eu continuasse no ritmo que eu tava. Eu ia continuar meditando, ia ser ótimo, ia continuar, ia ser lindo. Estaria até hoje. Mas eu continuaria ali no até mesmo hoje lugar. lá meditando. Sozinha. Entendeu? Então quando o negócio mudou, meu sentimento mudou e aí sim eu comecei a fazer outras coisas. Então é uma coisa meio... foi meio místico assim pra mim. E aí voltou, a gente já encontrou rapidão, né? Depois que você tinha voltado da LT, a gente encontrou. Coincidentemente também. Uma coincidência louca da não vida. Não é aquelas coisas que não tem explicação mesmo, essas coisas que a gente explica. Então é isso. Encontrei com ela e na verdade eu já tinha pensado nela lá. E aí eu falei, pô, eu acho que eu tinha que falar isso com a Renata. E aí rolou da gente encontrar, porque parece que não, mas quando a gente tá trabalhando... Aí fala, não, mas você podia ter encontrado com a Renata, é só ligar pra ela. Mas não é sempre que você consegue encontrar com a pessoa, né? Às vezes você tá trabalhando, alguém viajou, não sei o que e tal. Não, e aconteceu, eu voltei, engraçado, eu tinha que falar isso com a Renata. Aí na mesma semana a gente encontrou. Então foi, né, foi uma coisa que rolou, assim. Aí foi quando eu te falei, ó, me mandaram pra um lugar, você quer ir também? Eu acho que você vai curtir, pelo que eu te conheço. Mandaram pra um lugar muito doido, você quer ir também? Vamos também, é muito legal. E foi surreal, e aí foi incrível, e enfim. E nesse mesmo final de semana que nós encontramos, lá a Carolzinha vinha com novidades incríveis também, de muitas mudanças. Cara, isso tudo a gente consegue fazer um super gancho com o primeiro episódio do podcast do Papo Cabeça, que a gente fala justamente disso, de ter coragem pra poder mudar, né? De quando um monte de coisa começa a acontecer na vida da gente e a gente precisa dar um novo rumo. Só que se a gente não agir, não tem jeito. E, Carol, imagino que quando veio, porque você estava super estruturada na época também, trabalhando em uma das maiores assessorias de imprensa do Brasil. Do Brasil. Né? Uhum. E aí recebe uma oportunidade, uma proposta para mudar um cenário completamente, mudar um background completamente. Como é que foi? E aí, numa coincidência gigante, pouquíssimo tempo depois, você estaria aqui em Belo Horizonte e estaríamos juntas de novo. Estaria aqui contando essa mudança. E é engraçado, as coincidências da vida, coincidências, falei errado, né, gente? Saiu errado. Eu vim um tempo pensando em, apesar de gostar muito, isso é muito difícil, quando você gosta muito do que você faz, você gosta muito do seu trabalho e do seu local de trabalho. Então, assim, é um conflito, porque quando você não tá feliz e não tá feliz mesmo, você tá ali, eu quero sair. Não, na verdade, era uma coisa meio de amor e ódio, porque eu gostava muito do que eu fazia, eu gostava muito do trabalho, né, do meu local de trabalho, mas eu vinha sentindo que o meu corpo estava passando dos limites. Então, eu tava ali com... o meu corpo começou a dar sinais de cansaço, de estresse. Foi uma época em que eu comecei a tomar remédio, que nunca precisei de remédio, então, assim, é uma coisa que zero natural. Né? Então eu comecei a refletir sobre isso. Falei, estou só sobrevivendo? Né? Estou trabalhando com prazer ou estou só acordando de manhã e vindo aqui à base de remédio? Né? Então a gente vai abraçando o mundo e daqui a pouco o teu corpo começa com herpes zoster, o sono não é mais o mesmo e aí você parece que não consegue dar um passo atrás porque você já está tão envolvida que você fala assim, eu preciso começar do zero em algum outro lugar.
aqui é muito difícil, quando você tá muito inserida no ambiente, você fala assim, nossa, vou parar um pouquinho, vou dar um tempo. Não. É zona de conforto mesmo. Exatamente. Por mais louco que seja, é uma zona de E conforto. sobreviver é tão diferente de viver, né? Exatamente. Estou vivendo ou estou só levantando de manhã, tomando um remédio e indo trabalhar? Então, eu girei uma chave. Nos últimos ali 6 meses em que eu fiquei, né, fiquei 5 anos nesse lugar que eu adoro, eu virei uma chave mental de pensar, de me preparar com tranquilidade, de falar assim, eu vou sair daqui, eu vou mudar, eu vou começar a falar com pessoas, eu vou começar a tomar café, quem não é visto não é lembrado, e tudo de uma forma muito suave. Eu não estava procurando, eu só estava me mostrando um pouco mais pro mundo. Ou seja, você agiu de alguma forma. Agir de alguma Você forma. já vinha refletindo sobre aquele cenário Exato. e de alguma forma você tomou algumas ações. E o mais engraçado é que assim, eu não falava nunca para as pessoas, estou procurando emprego, não era minha. Eu chamava as pessoas para tomarem café e eu ia conversando, eu ia me mostrando mais no mercado sem falar nada. Eu só comecei a aparecer um pouco mais e só mentalizava. Exato, e existia uma intenção mental por Existia trás. uma intenção, mas de jeito algum, até porque por uma questão ética, eu nem falava para as pessoas que eu estava procurando alguma coisa. E aí, quando eu tomei a decisão de sair mesmo, que o meu corpo não aguentou, eu tive herpes zoster, um belo dia acordei com as costas cheias de bolinha, e a Ana também já teve, ela sabe que dói. Eu lembro. Ela sabe que dói, assim, foi quando o meu corpo falou, chega, eu não aguento mais. Né? E aí eu falei, eu vou sair, eu conheço muita gente, eu vou me programar para ficar aí uns 3 meses procurando, porque a verdade é que quando você está trabalhando é muito difícil procurar emprego. Além de você ter que se dedicar à procura, existe uma coisa ética, porque você está ali num meio que todo mundo se conhece. É complicado, né? Isso eu não falo só na minha área, eu imagino que para todas as áreas seja assim. Mas a nossa área quer continuar é um pouco maior. A sua É ainda muito bem mais é muito fechado. Mexe muito com o ego, aí alguém fica sabendo que você quer sair, e aí, né, teu colega do lado vai ficar chateado, vai te olhar com uma cara meio, quer sair. Então eu falei, eu vou sair. E a partir dali, eu sigo em liberdade. O que aconteceu? Quando eu estava cumprindo o aviso prévio, um amigo meu me ligou. Fez, tudo bem, Carol? Por acaso você tá tudo bem aí na MKTMix? Tá tudo... Podia falar o nome da empresa? Podia. Pode, falei que eu amo, né? Falei que eu amo a empresa, tá tudo bem. Você tá ainda trabalhando? Eu falei, tô super trabalhando, tô aqui. Ele não sabia que eu ia sair. Ele falou, é o seguinte, eu vou pra uma outra empresa. Tô indo pra uma outra marca de moda. E a marca de moda que eu tô hoje precisa de um coordenador de marketing. Você tem vontade de vir aqui tomar um café? Eu falei, até 2. Vamos ter um tubo de café. Bater papo. E fui. A gente toma a máquina de expresso. Exatamente. Tudo E certo. fui sem essa intenção. Assim, fui realmente bater um papo. Falei, que bom, tô na época de bater papo. Mas veio de uma forma tão assim, eu falei, gente, ele não sabia que eu tava saindo. Eu tô preparada pra ficar 3 meses sem trabalhar. E de repente ele me liga. E assim, eu fiquei 5 anos aqui e ninguém nunca me ligou oferecendo um emprego. Como Que assim? louco, né? Porque você Que nunca tinha loucura. jogado a intenção pro Nunca, universo que você nunca. tava afim de mudança. Eu nunca joguei isso. Quando Fez de você uma jogou, maneira veio, tão, né? tão pura, né? Foi. Um negócio tão... Não foi desesperado, foi um negócio tão tranquilo que o negócio veio antes do que negócio você veio. esperava. É maravilhoso isso, né, Maravilhoso. cara? E assim, tinha que ser. Eu tomei um café, tomei 2, tomei 3, A máquina. rolou. Tomei a máquina inteira, né? Você vai ali e toma um café com o chefe, depois você vai ali e toma um café com... Eu brinco, né? Tomei café com o santo, com o padre, depois com o santo, depois com Deus. Deus gostou, fala contrato. Sabe? Então assim, eu passei por todas. E ali eu fiquei. E foi mais engraçado que quando souberam de fato que eu saí da minha antiga empresa, dali eu já recebi mais umas 5 ligações. Mas aí eu falei, menino, já comecei a trabalhar? Que louco. Que né? louco isso. Que E louco. a gente encontrou logo em seguida. Né? Foi. Porque isso foi mais ou menos no meio do ano que a gente encontrou. Tinha, eu acho que pouquíssimo tempo que você tava Tinha nessa pouquíssimo nova... tempo. E foi assim, uma força do pensamento tão grande, de novo, aqueles 5 anos ninguém me ofereceu nada. Eu comecei a pensar, comecei a trabalhar essa ideia. Parece que você manda esse recado para as Pro pessoas. universo, Parece que tem gente que vai uma recebe energia. teu Parece não, energia. recebe, né? Foi tão rápido que a gente já encontrou, você falou assim, então, eu tenho uma novidade. Na verdade, eu saí, mas já tô. Não deu tempo Inclusive, nem, você já tinha ido pra Milão, tinha voltado. Eu tava embarcando Você no tava Milão indo, já. né? Você Aham. tava indo.
A novidade que eu ia contar pra vocês era que eu tinha saído. Exato, Só que não deu aí, tempo. em uma semana eu vim pra cá e falei, então, gente, na verdade eu saí, mas eu já entrei. Tô viajando. Foi isso, meu louco. Aí, Annelisa, inclusive, eu quero aproveitar e falar que eu tô grávida. Eu falei, que ótimo, eu não tô mais trabalhando com inglês, eu tô fazendo umas formações em coaching e é isso. E daí todo mundo, você ficou noiva? Não, já tô grávida mesmo. Grávida mesmo. A gente acabou de voltar de viagem, eu descobri e é isso, e vai ser uma menina. Não, vocês nem sabiam, Não, nem sabia. Não, era um Depois- projetinho. Depois foi no Você grupo, já depois foi no tem, grupo que foi. você contou, é verdade. Tem que ver, a pessoa já anda. Já 10 meses e ando, tem 10 meses e ando, dá licença. E é lindo isso, cara. É sério, quando eu paro pra analisar a nossa jornada e, Carol, quantas e quantas vezes, às vezes você tava lá em São Paulo e às vezes nesses perrengues e às vezes o corpo gritando e putz, será que é isso, será que não é? E nem eu nem a Annelisa estávamos lá na sua porta do lado, nem no prédio do lado, Cara, a Annelisa no Rio, quantos e quantos perrengues, Nossa. quantos e quantos momentos extremamente desafiadores. Exatamente. E a gente não tava ali no outro quarteirão, né? Mas só que a gente sempre sentiu que a gente tava lá, Sempre. né? Eu sempre senti que vocês estavam lá comigo. Porque o Rio foi um divisor de águas na minha vida, né? Foram 8 anos que eu fiquei lá. E passei por todas as coisas mais loucas do mundo, né? Pessoais, profissionais. Pessoais, profissionais, Viveu muito, né? vida, faculdade, Completamente. uma nova profissão, uma nova tudo, né? Foi assim, minha vida é pura emoção, né, gente? Uma coisa louca, né? E tal. E eu achava, era isso mesmo, eu senti que vocês estavam lá comigo. Vocês sabem exatamente tudo que aconteceu na minha vida. tudo. Vocês sabem da minha vida detalhes, assim. Eu não tenho absolutamente nada a esconder. É uma coisa muito louca. E às vezes A tem gente coisa acha que a bom. gente não lembra da nossa própria vida, né? E que vocês lembram. Você fala assim, não, eu não lembro isso. Claro que lembra, Renata, mas a foi gente isso. lembra. A gente vai se gente lembrando. Exatamente. Exatamente. É porque tem coisa que a gente esquece, que o nosso organismo bloqueia. Faz a gente esquecer, pra né? gente não lembrar, mas o colega lembra, né, Exatamente. gente? Inclusive ontem a pessoa rancorosa fez assim, você deu tal presente pra mim, você não trouxe não. Aí essa aqui veio assim, trouxe sim, o amarelo pra mim e o vermelho pra você. Eu fiz, Eu acho que eu não tenho mais. acho que eu não tenho. Mas desculpa, Renata, por ter te acusado de uma coisa que você... Não, tá tudo certo. Tá tudo como tem que ser. Tá vendo? A pessoa que lembrou que ela me trouxe o presente. Gente, acontece, a gente vai ficando velho e vai esquecendo as coisas. Não, e foi muito louco, porque é um terço budista, né? Um japa mala. E aí a Annelisa tá assim, nossa, tem quantos anos que você me deu isso? Quando você viajou e tal, você trouxe pra mim. E aí eu acho que você trouxe um pra Carol também. Aí a Carol, tipo assim, né, na mesa rezando, fala assim, não comenta que ela trouxe pra mim também, não comenta que ela trouxe pra mim também. Em primeiro lugar, inclusive, eu tentei, assim, me defender acusando-a. Pra mim, não trouxe. Ela trouxe sim. Eu falei, cara, se eu dei de presente pra uma, eu dei de presente pra outra, não é? Certeza absoluta, Não tenta fugir, não. Você tenta disfarçar que você perdeu meu presente. Que horror. Não, isso é uma coisa simples, assim, mas tem coisa que eu tento esquecer que vocês lembram, assim, que ninguém precisava me lembrar, Só a entendeu? gente mesmo. Tem coisa que realmente eu não queria lembrar. Não é que eu não queria, é que o meu organismo realmente bloqueou. Bloqueou, não precisa de acessar isso. Mas por que mas vocês lembram? a gente acessa pra você. A gente acessa pra você, exatamente. A gente acessa pra você. Por quê? Porque o que acontece? Minha humilde opinião. A gente tem uma tendência a apagar, né? O corpo, né? A mente apaga o que a gente não quer lembrar. Que não é bom. O que é conveniente pra gente. O que é conveniente. A gente simplesmente bloqueia. Né? Eu sei que eu tenho coisas, né? Episódios, obviamente, que eu lembro. Mas eu tenho plena consciência de que eu bloqueei. Eu ajo como se nunca isso tivesse acontecido na minha vida. Mas a pessoa que tá do lado lembra, né? Ainda mais a amiguete que viveu, às vezes, um pedaço daquela história. A pessoa não quer bloquear, a pessoa simplesmente lembra. Né? Cara, mas olha só, a gente tá gravando esse podcast hoje, estamos com 34 anos, né? Esse ano fazemos 35. E olha que louco, a gente olha pra trás desde os 15, desde os 13, quanta coisa aconteceu, quanta coisa aconteceu. E a gente olha pra frente e percebe que tá só começando, Só começando. né? Que tá só começando. E o tanto que é bom saber que vocês estão comigo nesse momento que tá só começando.
Porque ainda vai vir muita coisa. Nossa Ainda Senhora. vão vir fases desafiadoras ainda, mas eu não sei vocês, eu sinto do fundo do meu coração que é o melhor momento de todos. Parece que cada fase vai ficando melhor. Total. E essa agora tá sendo uma fase surreal e ter vocês junto é uma das coisas que torna a fase surreal do jeito que ela tá sendo, sabe? Eu arriscaria dizer que é a fase em que, assim, a sensação que a gente tem, e deve realmente ser um fato, é que é a fase que você mais está se conhecendo. Sim. Completamente. A gente sente isso em você, a gente sente o seu olho brilhar. E a gente sabe que não é passageiro. Né? Porque a gente Tipo, tem encontrei. a gente tem muitas coisas, desejos passageiros. E não é. Encontrei o que eu precisava pra mim. É isso que eu faço. Assim como uma foto que você me mostrou ontem, que você tava completamente diferente. Corte de cabelo, roupa, estilo. Eu A hora trabalhando que no mundo você me corporativo. Exatamente. A hora que ela me mostrou uma foto dela de Outra pastinha, eu falei, não é você. Deleta. Você bloqueia da mente. Quem é essa pessoa? A gente Exatamente. lembra pra você. A gente lembra pra mim, eu não preciso lembrar. A gente Fica lembra você tranquila que eu vou mesmo. falar. Você lembra você com aquele sapatinho do colégio? Você usando ele fora do colégio? Ah, Lembra aquela sua o quê? pastinha, É. aquela sua saia lápis, o seu conjuntinho de Que paia. engraçado, e você chegou num ponto bacana da gente de puxar, assim. A sensação quando eu olho pra aquela foto que eu te mostrei é que não sou eu. Eu não sei, é muito louco isso. Eu olho e falo assim, cara, não sou eu. Porque não é a Renata de 2020. Não era, que ela era a Renata de 2014, que estava trabalhando no mundo corporativo, na área comercial, tal, executiva. Não é a Renata de 2020. Hoje é uma nova versão. Só que é a mesma essência. Sim, E é isso que eu sem sinto dúvida. quando eu olho pra vocês também, cara. Eu vejo a Ana Elisa lá do Colégio Militar e tudo que a gente já passou ao longo da vida. Eu olho pra Carol Petter do Colégio Militar e tudo que a gente passou ao longo da vida. E é a mesma essência. eu lembro de um monte de coisa que eu não posso falar aqui, gente. Tem um monte de coisa, tem um monte de coisa que eu tô lembrando aqui. Um monte de coisa. Não precisa insistir, a gente não vai falar. Mas Não, tão não maravilhoso. É maravilhoso, gente. Mas, e a As essência conversas é que a gente mesma, tinha. tá? Era muito bom, né, o negócio? E a essência, porque aqui a gente já falou muito, inclusive, em podcasts, quando a gente fala, cara, de processos de autoconhecimento, de você entender a sua personalidade, de você entender o que acontece realmente quando vem a queda de consciência, quando a gente vem pra Terra e distancia, né, a essência da personalidade, o ego, ele precisa existir porque ele é o caminho de aprendizado, ele é o nosso grande mestre, é através dele que a gente começa a acessar algumas coisas e ele vem pra poder mostrar, então não adianta querer brigar com o seu maior mestre, né? Você tem que aprender o que ele tem pra te ensinar, né? E eu vejo isso muito quando a gente acessa a essência e quando a gente vai lá na infância, quando a gente vai lá na adolescência, a essência tá ali. Ali é muita essência, porque ali a gente não precisava de ter casca. Ali a gente podia ser a gente mesmo. Por isso que é tão legal a gente voltar tanto na infância dentro de processos de autoconhecimento, porque ali tá a nossa a pureza. Né? Ali eu não preciso fingir que eu gosto de fazer isso. Cara, se eu tava fazendo aquilo, é porque eu gostava real de fazer aquilo. E se eu gostava real de fazer aquilo, chances são que hoje eu vou gostar. E eu posso ter uma atividade profissional muito perto daquilo ali que eu gostava de fazer. Só que por um tempo eu nunca imaginei que isso fosse possível. Isso foi um processo de descoberta também. Eu falar, cara, eu gosto de ficar descalça. Eu gosto de andar com o pé no chão, de pisar na terra, de... Será que eu vou ter que andar de roupa social e escapar pro resto da minha vida? Não! Eu consigo desenvolver uma atividade, um trabalho e ser bem remunerada por isso e ficar descalça. Eu consigo. E aí a gente vai eliminando as crenças, a gente vai se conhecendo, vai acessando a essência. E, Annelisa, você passou por isso também, né? Por uma profissão que estava distante da sua essência. Nossa Senhora. E depois você veio se reconectando e acessando outras coisas. Completamente. E pra mim foi muito difícil, né? Porque essa profissão que eu tenho agora, ela é massacrada pela minha família. Que é moda, né? A É, faculdade foi de moda, hoje você é empresária, não é obviamente. nem a área de moda, não. Essa área artística, né? Digamos assim. A área que não é tradicional, né? Não é o... Na minha casa, a gente tinha 3 opções. Você fazia engenharia, ou medicina, ou direito. No caso, eu fiz Pra direito depois- que eu achava mais fácil. E pra poder prestar um bom concurso público depois. Eu né? fiz tudo isso, bonitinha, linda. Fiz tudo isso, mas eu achava horroroso fazer isso. Era um sofrimento o negócio.
E a área de moda não foi nem porque eu gosto de moda, nunca gostei de moda, né? Carol era a pessoa que me arrumava pra sair de casa. Ela ficava em pânico. Ela falava comigo, ô amor, você pode colocar um brinco e um colar ao mesmo tempo, você não precisa escolher um dos dois, assim, não tá too much, pode ficar, ela me dava uns help pra gente ir pro Get Up Jovem Pan também. Era uma coisa horrorosa, pro hip hop no tadinha. Café Cancún. Ela ajuda, ela sempre foi essa, ela já tá na área dela. Mas eu dava a dica, mas quem pegava na costura, olha como essa arte, como é que a gente pode chamar? É a arte dela mesmo, já cara. vem há muito tempo, você sempre teve. Eu pegava pra fazer, né? Mas eu tinha essa coisa mesmo, eu era muito retraída nessa parte. Porque isso é uma coisa. Ela é quase pejorativo isso na minha família. Então você brigar com isso e trabalhar com isso e valorizar o negócio, pra mim foi muito difícil. Eu fiquei muito tempo, eu nunca mais vou esquecer. Minha mãe descobriu que eu tava fazendo faculdade de moda. Minha mãe descobriu que eu já tava velha já. Então, assim, minha mãe descobriu. Tipo, 20 e tantos anos, casada, morando no Rio de Janeiro, sem nem pagar minhas contas mais, né? Eu trabalhava e tal. Minha mãe descobriu, ficou possuída. Minha mãe nunca mais vai esquecer, porque foi quando ela descobriu que eu passei no concurso também. Que eu fui chamada no concurso, né? Chegou uma carta da ESAF lá em casa. Aí minha mãe me ligou e falou, chegou uma cartinha da ESAF. Eu falei, minha mãe, não, Estão te chamando. Não, aqui, quando eu for pra aí, eu pego. Fica tranquila. Óbvio que minha mãe abriu, né? Que dúvida que ela ia abrir aquele negócio. Ela, minha filha, você passou no concurso. Eu falei, mãe, então, deixa eu te explicar, não vou não, sabe por quê? Porque eu tô fazendo moda. Não, foi um minuto de silêncio, né? Meu mundo, cara. Causa. Minha mãe falou assim, como é que é? Tipo assim, como é que é? Ela, sabe, que é pior do que falar alguma coisa? Que não... Ah, entendi. Então você estudou esse tempo todo pra virar costureira depois de velha. A frase. Crenças, olha o tanto de crença que a gente consegue enxergar. Por quê? Porque minha mãe é costureira. Então isso pra ela não é profissão. Costureira é passatempo. Eu falei, mãe, eu até gostaria de aprender a costurar na faculdade, mas nem isso a gente aprende. Se eu quiser costurar, eu vou ter que aprender fora. Porque a sua profissão ela é técnica e ela é uma coisa muito importante. Hoje em dia não tem mais costureira quase. Não tem mais modelismo. Minha mãe é aquela profissional que faz tudo. Ela modela, ela costura, então é dificílimo achar isso, né? E pra ela não é nem profissão. Então, você sair dessa crença, né, é uma coisa complicada. E aí foi, na verdade, também por isso é que a minha área caminhou pra isso, né? Eu caminho justamente pra isso. Quando eu comecei a trabalhar com moda, eu não tenho nada a ver com moda, não tinha nada a ver, a minha ideia de trabalhar com moda é justamente ir para esse lado de crença também, né, de certa forma. Então, assim, o que eu mais busco é justamente tirar esse padrão que para mim não existe. Brasileiro, gente, qual que é o padrão de brasileiro? Tem padrão isso aqui. E aí, de repente, né, a gente sai, é tudo ciclo, você conhece moda pra caramba, né? A gente saiu de um mundo em que pegava a capa da revista lá, a mulher tinha um umbigo, que era tanto Photoshop que o cara tirava um umbigo e esquecia de enfiar o umbigo da mulher de volta. Você fala, gente, coisa esquisita, por que tá faltando um umbigo da pessoa? Tá um detalhe. Né? A pessoa tá uma mulher de plástico. E agora a gente tá caminhando mais pra essa coisa de entender quem é a gente. Então, assim, eu, dentro da moda, eu caminhei muito pra isso justamente por toda essa minha... Cara, e é uma curiosidade. Eu acho que eu talvez lembre dessa fase, mas quando sua mãe viu que a parada tava começando a acontecer, que você foi trabalhar na Farm, que você conseguiu ser bem sucedida dentro do ramo, depois você acabou abrindo a sua própria confecção, abriu a sua empresa, criou a sua marca, mudou a visão dela em relação a isso ou não? Ela é chiquérrima. Ela é chiquérrima. Agora tá tudo lindo. Ela me liga e fala assim, eu queria tanto dar um presente pra uma pessoa. Mas você tá querendo dar um presente, você quer que eu vá comprar? Eu falei, não tem nada aí sobrando pra dar pra essa pessoa, mas eu sei que ela tá querendo mostrar que a filha dela tem o negocinho ali, ó. Tá querendo dar um presentinho pra pessoa. E cara, isso é muito interessante, não sei se vocês vivem isso. Carolzinha, eu acho que seus pais sempre foram mais abertos, né, na época você foi fazer jornalismo, que não era um curso tão tradicional, por exemplo, a Annelisa passou pra Direito, né? Meu primeiro vestibular pra UFMG foi pra Direito, né? E eu não fui pra segunda etapa por 4 pontos. E aí a gente começou a fazer cursinho pré-vestibular juntas.
E aí a gente tentou PUC no meio do ano. Aí a Annelisa passou de primeira, eu fiquei excedente. E cara, olha como que não era pra eu ter ido. Não era pra Eu ser. passei no excedente, eles me chamaram. Eu liguei um dia depois que eu deveria ter feito a matrícula. Gente, não era pra eu ter ido também, que sacanagem. Por que eu não fiz esse negócio desse acidente? Cara, e aí eu lembro direitinho, Era pra você ter ido. velho. Era meio do ano de 2003. Meio do ano de 2003. E aí eu liguei lá na PUC e falei, não, porque eu vi aqui, né, que ficou excedente, chamou. Não, querida, foi ontem. Foi ontem as matrículas pra quem tava excedente. E daí eu falei, cara, beleza. E aí eu comecei a me perguntar, será que não era pra eu fazer? Acho que não era pra eu fazer esse negócio. E aí que eu fui abrindo a minha cabeça pra outros cursos, porque até então, era, cara, né? Meu pai é militar, meus tios militares, meu irmão militar, eu você vai vou fazer fazer? direito, vou estudar, vou passar num bom concurso da área. Depois eu vi, cara, que não, e aí... O tamanho do mundo, gente. Meu pai, né, morando em outro país com a minha mãe, daí eu dei o recado, falei, cara, eu vou fazer vestibular pra outro curso. Será que é pra marketing? Ele falou, isso é o que mesmo, minha filha? Eu Você acho faz que, o quê eu acho com que isso? vai trabalhar como? Com o quê? Com o quê? E eu acho que deve ter sido com... A mesma sensação que a minha mãe teve, Deve com ter certeza. sido... Como é que é? Como é que é? Não, eu lembro direitinho da vozinha dela. Como é que é? Que eu tenho que sair tudo. Mas depois foi super tranquilo, graças a Deus, eles entenderam, tá? Mas no começo é sempre um choque. Os seus pais já não, né, Carol? Assim, ou quando você falou que ia fazer jornalismo, rolou uma... Como assim? Não. Minha filha, como que você vai trabalhar depois? De jeito nenhum. Na verdade, eu sempre soube que eu quis fazer jornalismo. Sempre ali desde os 4 anos, né? Não sempre Olha desde que que eu nasci. louco, né, gente? Então, Que louco, né? eu assistia jornal. Eu era uma criança que gostava de assistir jornal nacional. Toda noite eu sentava para assistir jornal. E eu gostava muito daquilo, eu gostava muito da informação, né? Eu achava lindo. Nossa, como que eles sabem dessas notícias antes da gente? Eu adorava essa coisa de bastidores, legal. sabe? E olha que massa, quando você vai na infância, você enxerga, você vê isso. Acabou, massa. ele resolve tudo, né, Eu gente? sempre me vi sendo jornalista. E quando eu fui pra faculdade, meus pais sempre incentivaram. Eu sempre falei que eu quis fazer jornalismo e eles sempre falavam que bom, é isso que você quer fazer, que legal, né? E achavam até legal o fato de eu saber isso tão cedo. Não sei se mãe me fala, porque ela vai, né, assistindo a gente, se eles pensaram na cabeça deles, coitada, mas se eles pensaram, não me falaram. E nem não deixaram transparecer pra você. Né? Nunca, pelo contrário, vai lá e é isso. E aí na faculdade tudo se abriu, né? Descobri que existiam várias possibilidades dentro do jornalismo, que é uma coisa que acontece muito, né? As pessoas, assim como ninguém entendia o que era marketing, filha, você vai não entendi, você vai costurar moda. O que acontece é que, assim, as pessoas perguntam, você é jornalista? Qual TV você trabalha? Uhum. Falo, meu amor, aí tem quase que explicar, não tem muitas áreas do jornalismo. Eu trabalho com assessoria de imprensa, que basicamente é relações públicas, né? Hoje eu teria feito uma faculdade de relações públicas. Que tá ali muito parecido com o que a assessoria de imprensa faz, que é dentro da área do jornalismo. Uhum. Então, eles sempre me incentivaram muito, apesar de não saberem explicar até hoje o que eu faço. Mas, assim, eles são tão felizes com o que eu faço, mesmo sabendo... Talvez porque eles vejam a sua felicidade, a sua realização e... eles adoram. E aí, toda vez eles falam, falei pro fulano que você trabalha com... divulgando as marcas e não sei o quê... É mais ou menos isso? Eu falei, é isso. Eu já expliquei isso em inúmeras ligações. E tá tudo bem, eles são felizes com o que eu faço. O que quer que ela faça lá? Ela vai muito bem, viu? Vai direitinho, ela faz direito. Ela faz bem direitinho, tá bom. E aí, agora, vocês duas já são mães, né? A Luísa já tá com 12. E Malu com 10 meses. Mas é muito legal a gente olhar isso, né, pra jornada da vida, né? Eu acho isso lindo, eu até emociono, né? Vocês me conhecem, eu sou uma manteiga dentro de pessoa. Da gente olhar como que a coisa ela vem se desdobrando e aí vão vindo outras fases e a vida vai acontecendo e novos cenários, novos panos de fundo. Quando que a gente ia imaginar, né, que, sei lá, cara, que um dia a gente estaria aqui gravando um podcast falando um pouco da nossa história, de como que é importante a gente se conhecer no meio a isso tudo e ter uma rede de apoio e tal. Mas, cara, hoje vocês já são responsáveis por formar novas pessoas que estão chegando aí pro mundo. E o tanto que quando a gente olha pra nossa própria história, a gente consegue ir vendo, mas o olhar do cara, deixa eu olhar pra eu entender
como que as coisas aconteceram, como que as coisas se desdobraram, o que vai ser legal de ficar pra Malu e replicar, o que não vai ser legal de replicar, o que vai ser legal de passar pra Luísa, até onde que eu vou interferir, até onde que eu não vou interferir. Apesar de muito novas, vocês já conseguem fazer esse tipo de reflexão, assim, e mais do que isso, você, Carol, que a Luísa já tá, né, mais crescida, você já se pegou fazendo esse tipo de reflexão nesse processo de educar? Já me peguei refletindo sobre isso e, assim, indo um pouco além, um pouco mais profundo nesse assunto, a gente tem quando a gente vira mãe, a gente tem é quase que uma coisa automática de querer proteger os filhos demais, né? E eu, no caso, com a minha filha um pouco maior, eu começo a ver que ela está descobrindo mais o mundo, que ela está sofrendo mais decepções, ou passando por algumas frustrações. E o primeiro impulso, até um reflexo, é de querer proteger. E aí, só pensando em tudo que a gente passou e que a gente só está aqui hoje por tudo que a gente passou na vida. Uhum. Tudo que foi bom e tudo que foi ruim. Né? Então Na é hora a gente importante não passar, aceita. né? Mas é importante que ela passe por tudo isso. Não pode viver numa bolha. Então, respirar fundo e saber que sim, ela tem que passar. É resgatar o que a gente viveu, porque a gente esquece, e falar, isso é necessário, ela tem que passar. E aí a gente pensa assim, para um filho, e a gente tem que pensar assim pra gente também, porque a gente ainda passa, né, por percalços. Eu acho que a gente vai passar por percalços na vida até o fim da vida. E os nossos pais devem ter esse sentimento aí até hoje. Exatamente. E por mais que a gente, às vezes, se pegue tentando se controlar, a gente às vezes não aceita algumas coisas que acontecem com a gente. Mas a gente tem que lembrar que, assim, a gente é quem a gente é por tudo que aconteceu na nossa vida. E eu comentei com uma pessoa outro dia, na época eu não teria feito desse jeito, se hoje acontecesse, eu teria agido de outra forma. Ela olhou pra mim e respondeu assim, não, hoje você só agiria de outra forma porque você passou por isso na época você agiu daquele jeito. Só por isso. Então, assim, você é hoje o reflexo de tudo que te aconteceu. É isso. Com certeza. Então, assim, eu acho que pros filhos da gente, a gente tem que resgatar muito isso. E não privá-los, sabe? De certas coisas. Não estou falando que a gente tem que simplesmente largá-los, mas não é isso. É deixar com que eles... Permitir que eles vivam, que eles sintam, que eles passem pelas pelas experiências. Né? Que eles passem pelas experiências, que eles descubram por si próprio como que a vida funciona, que não é um conto de fadas. E às vezes, né, eles vão ter as alegrias, vão ter as tristezas, e que a gente vai estar sempre ali do lado. A gente não pode blindar, mas a gente pode dar um ombro. Né? A gente pode conversar, a gente pode, enfim, dar uma palavra de conforto. Mas que jornada é tua, filha. Massa, massa. E a Anelisa, a pequena, ainda tá com 10 meses. Você já parou pra fazer? Você já se pegou pensando nessas coisas, assim? Em outra, não avancei até lá ainda, não chegou nessa porque casinha. ela ainda não tá, né, no mundo, na verdade. Na verdade, ela ainda está debaixo da minha asa, né? E o que eu já parei pra pensar, também procurei ler, depois eu vou... Acho que qualquer época da vida é bom ler esse livro, né? Então tem a maternidade e o encontro com a própria sombra. Que na verdade não independe, você tendo filho ou não, você é uma pessoa. Então assim, o seu filho não é você não é o seu filho, né? O filho parece que vem para também, se você quiser aproveitar essa oportunidade para você evoluir, é uma oportunidade maravilhosa. Então a maternidade, ela te bota, assim, em contato direto com a sua sombra. Isso é muito real. Então você se depara com situações que você nunca quis encarar. Então você tá ali e você vai ter que encarar, porque não tem como fugir. Então o filho te traz isso. Então assim, é uma oportunidade muito louca, né? Que assim, a gente, principalmente, no caso da Carol até menos, né? Pra mim, que tive muito conflito na minha família é muito mais conflituosa, né, nesse sentido, isso me trouxe um encarar de coisas que eu não queria, mas que eu tive que ir lá, e na verdade que eu entendi que encarando aquilo ali é uma evolução muito boa pra mim e pra ela. Então, o que eu consigo pensar hoje é, olha, se a minha filha, por um acaso, não tiver a oportunidade de ter amigas como a gente é, né? Se ela não tiver essa oportunidade na vida, eu quero ser essa pessoa pra ela,
não vou ser igual, que amigo é diferente. Uhum. Mas eu quero me dar a oportunidade de ser pra ela uma pessoa tão próxima como eu não tive tanto. Uhum. Então você às vezes quando você tem filho, você tem, né? Você consegue encarar essas coisas. E é uma coisa muito doida. Às vezes até pra você, quando você fala, é muito, muito simples, às vezes, a gente fala assim, olha, os pais da gente deram pra gente o que eles conseguiram. Com as ferramentas que eles tinham na Que época. dava. É fácil até de se entender, mas na prática é muito difícil você acessar isso. Porque às vezes, mesmo você sabendo que foi o máximo, você gostaria que fosse diferente, Uhum. né? Você gostaria que não fosse desse jeito. Eu sei que foi, gente, mas eu queria que fosse assim, não. Mas não tem o que fazer. Mas daqui pra frente, você tem como pegar aquela experiência e transformar ela em outra. Uhum. De uma outra maneira. Uhum. Ao invés de você, né? Ao invés de você passar aquilo pra frente como uma vingança dos seus pais ou como uma outra coisa, tem muito bem como você encarar aquele negócio. Como um simples fato que aconteceu e você aprendeu e dali E pra olhar frente e ele falar te serve assim, de bagagem. realmente, aqui eu posso fazer diferente. Né? Você ficando bem com aquele negócio e entendendo que ali você não precisa se agir De uma daquela forma maneira. consciente, você decide fazer diferente. Você né? consegue, então, encarar e ter consciência disso. E coisas que às vezes você nunca tinha parado pra pensar. Eu posso dar um exemplo pra vocês, que é uma coisa muito doida. Que a minha mãe, eu lembro sempre da minha mãe falando assim, quando você era bebê, você chorava demais. Você não ficava sozinha, você não dormia, e não sei o que lá. Nossa, você era um bebê muito difícil. Você não dormia, era muito difícil. E eu falava, gente, nossa, mas como é que era um bebê difícil? Eu não lembro disso não, mas desculpa, mas eu não lembro. Eu não fiz por mal, Desculpa não. por ter sido desculpa, difícil. mãe. Eu não fiz Desculpa, por mal, mal. não, viu? Não foi de sacanagem, não, eu juro por Deus. Mas aí quando o Malu nasceu, eu percebi que quem consegue trazer paz pro bebê é a gente. Uhum. Então, provavelmente, se eu fui um bebê tão chorão e tão complicado, na minha casa tinha um momento complicado, provavelmente. Porque o bebê, ele é o reflexo do que você faz. O nome disso é autorresponsabilidade. Então, você fica ali, eu olhava e falava assim, não, graças a Deus, Malu é ótima, gente, maravilhoso. E aí eu ficava com orgulho dela, eu falei, não, graças a Deus, eu falei, não, ainda bem, né? Eu fui um bebê difícil, minha mãe vai achar a vida inteira que eu fui um bebê difícil, ela nunca vai entender que, na verdade, Ela poderia o estar passando casamento por um dela momento tava difícil. horrível, enfim, tinha várias questões ali. E aí o que ela lembra é que eu era um bebê difícil, mas provavelmente a minha mãe fumava, o casamento era uma gritaria, era um inferno, aquele negócio, minha mãe separou. E aí quando eu fui, né, eu entendo aquilo ali, eu tirei a minha culpa de ser um bebê difícil, e que pra mim foi muito bom. Eu falei, não, é bebê difícil? Porque tem bebê difícil, né? E aí ao mesmo tempo, a minha filha é um bebê maravilhoso. Então, na verdade, você consegue ter assim, momentos pra você pensar nisso, né? Eu não tô nesse momento ainda de soltar ela, que eu ainda não cheguei lá. O meu momento ainda tá nesse São aqui. fases, né? Eu ainda tô nesse momento de encarar o meu aqui, né? E até fazer um paralelo. Então, pra mim, tá sendo uma maternidade, foi até suspeita, né, gente? Pra mim, E nem fases, imagino. né? Isso que você falou, fases. E são fases da vida. A Carol teve a fase de ter um neném, casar, mudar de cidade e, enfim, foi uma fase. Hoje, nós estamos com 34 anos. Você tá numa fase completamente diferente da minha, a Annelise tá numa outra fase completamente diferente. E estamos aqui, sempre juntas. Sempre. Como que você enxerga a fase que você tá hoje? Nossa, que pergunta difícil. Em que sentido você quer me perguntar? Tudo, isso, cara, gente? vida. Você olha pra sua vida hoje, como que você enxerga essa fase? Eu acho que é uma fase... Eu me conheço muito mais hoje em dia. Eu realmente me conheço, né? A gente comentou até isso outro dia. Eu escolho muito mais as brigas que eu quero comprar. Né? A gente, quando é mais novo, a gente tem uma... Eu vou falar, a gente quer mudar o mundo, não que a gente não possa. Mas a gente quer abraçar tudo muito, sabe? A gente quer brigar com todo mundo, a gente quer bater boca com todo mundo. E a gente passa a ver que algumas coisas não valem a pena, a gente começa a pensar que algumas coisas tiram mais o nosso sono do que o sono dos outros, né? Quando você tem problema com alguém, o problema é muito mais seu do que da pessoa, e quando alguém tem problema com você, o problema é muito mais da pessoa do que seu.
né? Ela que se resolva. Eu vou me blindar porque eu não tenho nada a ver com o problema que ela tem com ela, né? Então, eu tô dando esse exemplo de problemas, Sim. mas é porque é uma descoberta que eu fiz recentemente, né? Eu ficava muito triste se alguém tinha algum problema comigo no sentido de não fui com a cara, não fui, né? Eu descobri que a gente não vai agradar todo mundo. Nunca. De novo, e se alguém tem um problema com você, o problema é dela, não seu, né? Ela que tem que resolver isso, não sou eu que vou resolver. Então, eu me conheço muito mais, né? Eu sei os meus limites, eu sei até onde eu posso chegar. Enfim, eu acho que a minha fase profissional tá muito tranquila também, sabe? Eu vou dizer que eu me sinto realizada. Algumas coisas a gente quer mudar? Sim, é claro, você sempre almeja algumas outras coisas no trabalho, mas hoje eu posso dizer que eu me encontrei. E digo mais, hoje eu estou nessa área de relações públicas, que é uma área que muitos jornalistas não seguem. Eu não estou no jornal, eu não estou numa revista, como antigamente eu até achei que eu fosse ter. E nunca pensei que eu fosse para essa área, simplesmente aconteceu. A mesma coisa com moda. Eu nunca fui uma pessoa que quis trabalhar com moda. Ela aconteceu. Então, e hoje eu sei que elas tiveram que acontecer. Elas tiveram que acontecer. E eu estou muito plena com tudo isso, sabe? Eu aceitei tudo isso, não de uma forma, né? Não é de uma forma pejorativa. Sim, de jeito nenhum. lógico. Sabe aquela coisa de aceita que dói menos? Não, eu aceitei, esse era o meu caminho. É fazer o que eu faço. É sem resistência, eu tive uma leve, filha com 21 anos e era pra ter sido assim. Com certeza. As coisas acontecem no seu tempo certo. Então, hoje a minha fase de vida é de enxergar as coisas com mais clareza, é de enxergar que, assim, algumas coisas não valem a pena, absorver coisas que, assim, que não te fazem bem, pra quê? Sabe? Então, assim, respire e põe pra fora, sabe? O que não te faz bem, não alimenta esse tipo de coisa. Você é uma pessoa muito mais feliz. E eu me sinto mais feliz hoje, me conhecendo mais. Que show, que show. É isso. Annalisa, como é que você define a fase de vida hoje, o momento de vida hoje? Nossa, eu tô num momento de vida muito diferente pra mim. Nunca pensei que eu fosse passar. Eu tô num momento diferente, né? Porque eu desacelerei completamente quando eu tive a Malu. Então a Malu chegou pra mim como uma ruptura. Esse negócio de mudar de profissão pra mim me deu uma gana muito grande de trabalhar, porque eu tinha que provar pra todo mundo que o negócio que eu fazia eu podia pagar minhas contas, né? Não digo nem ficar rica com o negócio, podia pelo menos, né? Porque minha mãe falava, vai morrer de fome, viu, minha filha? Então eu tinha muita ansiedade com isso, né? Então eu trabalhava muito mais do que... E aí com o Malu foi uma coisa muito diferente, aí foi o passo para trás, né? Aquele passo atrás para poder dar um outro à frente. Então a Malu me deu uma desacelerada. Agora é que eu tô começando a pensar de novo o que é vida de trabalho e tal, com muita calma. Eu tô no momento que a Carol tava pensando ali, naquele momento que tudo mudou na vida dela, mas de uma outra maneira, assim, né? Eu tô numa fase de mudança ainda. Eu tô completamente numa fase de mudança, assim. Eu tô numa fase muito boa, na verdade. Que também tá leve, né? Tá muita muito mudança, leve. mas leve. Sem essa resistência, sem essa carga, Não, é leve, né? leve, E pela primeira vez. Porque isso foi Malu também. Então, Malu foi um bebê que eu nunca pensei, eu não pensava em ter filho, né? Ela foi planejada, mas o planejamento da Malu levou um mês, né? Ela veio ao papo, né? Maluca. Nós já começamos a fazer roleta com a minha pílula, o negócio. Assim, roletinha com a pílula, né? Vamos ver se dá alguma coisa. Assim, eu achei, falei, meu filho não vai dar nada, eu tomo pílula desde os 18 anos de idade, querido. Vai demorar um tempo, não. Falei, a mesma roleta, né? Eu já... Falei, que isso, gente? Que rolou, né? Aquele negócio, você fala, se eu espirrasse, que isso, né? E aí, quando ela veio, eu falei, gente, que loucura, eu vou ter que desacelerar mesmo, porque agora eu tenho uma responsabilidade aqui, não é assim? Então, eu tô nesse momento, eu tô numa fase bem diferente, assim, tô paz. Vou esperar você terminar. Palavra sua, Carol Peter. Tá bem.
Achei super interessante ela falar que tá na entre safra. Ela falando assim, eu ainda tô nesse momento de transição, tá sendo leve, mas eu tô numa fase diferente da dela. Isso é muito legal de falar, de lembrar as pessoas de que não existe momento certo. Não, tem fases. Porque assim, a gente tá com a mesma idade, ela tá passando agora o que eu passei há 12 anos. Aham. Então assim, eu vejo muita gente se cobrar. Já estou com tantos anos e ainda não fiz. Isso ou aquilo. Cadê esse manual que tá escrito isso? Me mostra, porque eu nunca Não vi. existe, né, cara? Não existe. Não existe. Não existe. Nunca é cedo pra mudar, nunca é tarde pra mudar, nunca... Nada. É só uma decisão. Você só precisa decidir. O Exato. que eu quero agora? Exatamente. E aí você decide, traça um plano de ação e vai. É isso, não importa sua idade, não importa... Você tem que estar bem com o seu momento. E é isso, a gente tá aqui com a mesma idade, vivendo momentos Completamente com diferente. 12 anos de gap, assim, sabe? E tá tudo certo. Ela tá no momento dela, eu tô no momento meu, não tem nenhum dos momentos errados aqui. Cada um no seu tempo. Tudo aconteceu do jeito que tinha que ter acontecido. Exatamente. Pra sua história poder se formar, pra história dela poder se formar. E a nossa amizade permeia isso tudo, olha que lindo. Porque esses 12 anos de gap, a gente tava lá. A gente tava naquela ligação, porque foi uma conversa telefônica que dava pra inserir uma terceira pessoa. Pra você contar pra gente com 20 anos, velho. Gente, eu não sei, mas eu tô grávida. Eu não sei o que eu vou fazer. Tá, achei que era não sei por como, tô grávida. Isso eu sabia. Você sabia, Não sei como é que sabia. vai ser daqui pra frente, mas é isso e vocês tinham que saber. E a gente, caraca. É isso. É isso, Carol. É isso. Tá tudo certo, né? É isso. Vamos, é isso. E a reação dos meus pais foi muito assim também. É isso. Sabe? Tem o primeiro choque, mas assim, tá lá. Vamos fazer o que agora pra resolver? Não vamos chorar esse leite derramado, não, Pelo Até porque o contrário, leite é não uma tinha vida. derramado ainda. O leite ainda tava O leite sendo tava por produzido. vir Nossa, ainda, que gente. péssimo, Não tinha, gente. Mas Fala tá em tudo leite, bem, eu gente, captei essa tá piada. Ai, eu aqui no leite. Tá na hora quase dela, né? sim. Tá Tô comendo produzindo leite, dela. Eu estou produzindo meu leite. E no caso, eu ainda ia começar a produzir. Então, assim, o que a gente pode fazer? E aí, eu tô filosofando demais, gente? De Não, jeito tá nenhum. Aqui a bacana. gente bate altos papos profundos. Sempre fazendo reflexões Eu sobre sei que é isso. muito difícil a gente não ruminar algumas coisas e ficar pensando e remoendo, mas o exemplo de quando eu tava grávida e o exemplo de quando a minha mãe teve câncer de mama, eu sempre volto a esses exemplos porque eles me dão força pra quando outras coisas acontecem na minha vida. Sim. Então, assim, tô grávida. Mãe, tô grávida. Pai, tô grávida. Ok, como é que vamos agir daqui pra frente? Tá grávida. Isso a gente não pode. Se diz ficar grávida, você não pode. Então, assim, bola pra frente. O que a gente vai fazer? Como é que vai ser o futuro agora? Vai morar sozinha? Não vai? Vai querer morar com seu namorado? Não vai? Vamos decidir o futuro aqui. Vamos Como que é lá. louco, né? De forma prática. Carol A engravidou. gente é prático e racional. Vou ficar aqui, né? Claro que, de novo, tem um primeiro susto, mas... Não, e mas aí? é Vamos lá. aquele negócio muito doido também, né? Gente, se a gente for parar pra pensar como a gente não... você engravidou com 20 anos de idade? Quando a gente fala, parece a impressão que dá que você engravidou com 12. Mas não, você tinha 20 anos de idade. 20 anos de idade, exatamente. Então, o negócio é porque a proporção das coisas, ela é de determinadas maneiras, assim, né? Mas na verdade tá tudo certo. É isso, tá Você engravidou, você era uma mulher e você engravidou e teve uma filha maravilhosa. agora Tá tudo encara e vai e faz o que você tem que ser feito. É. Quer chorar na cama à noite? Chora, faz parte. Ninguém tá dizendo que você não precisa ter emoções. Chore sim, mas chore fazendo o que tem que ser feito. Não entrega os pontos, entendeu? E assim, minha mãe é a mesma coisa. Tive câncer de mama. Chorei. Minha mãe chorou. Mas no dia seguinte estava falando assim, ok, tenho que fazer o quê? Qual é o primeiro passo? Qual é o tratamento? Vou ficar careca? Não vou? Será que eu compro lenço? Não compro? Tenho que usar peruca? Não tenho. É isso, sabe? Eu vou chorando aqui, porque eu sou, né, um ser humano, afinal choro aqui. Mas vamos tocar. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos fazer o que tem que ser feito. Porque isso tudo traz energia, sabe? Isso tudo, se você se entrega e fica ali chorando e ó vida, ó céu. Nada acontece. Muito pelo contrário, não acontece. Acontece o que você não quer que aconteça. Né? A energia não circula, fica ali travada. Então, assim, sofra o que tem que sofrer, mas toca. Porque as coisas vão começar a acontecer a partir do momento que você aceita. E aí, o que eu tenho que fazer agora?
e que nós estejamos juntas em muitas e muitas e muitas e muitas fases. Sabe o meu sonho? Porque eu e a Ju, né, quando assim que ela voltar da Tailândia, a gente volta a gravar, né, Juliana Gotti, tá na hora de voltar. Por favor, volte, que até já confundi o seu lugar aqui com o meu. Vamos lá. Quando a gente, né, quando eu, enfim, convidei pra ela ser convidada residente do podcast e a gente tocar o projeto, eu falei, cara, Ju, o negócio é o seguinte, cara, eu tô pensando assim, no dia que a gente vai estar comemorando o 10º episódio, sabe? Porque aquilo que você falou, o sentimento que eu tenho é que, cara, eu encontrei, sabe? Daqui pra frente. Porque o podcast, ele faz parte de um projeto que é muito maior do que eu, que transcende os limites da Renata, sabe? Eu só sou parte, eu só me coloquei para poder ser parte desse projeto muito maior. Então ele vai existir ainda por muitos e muitos e muitos anos. E o meu sonho é que a gente consiga gravar episódios em várias fases. Nossa, sabe? Em várias e várias e várias fases. E pra gente ir registrando isso, né? Que, cara, tá sendo demais ter esse momento aqui registrado mesmo. E outro, cara, para as pessoas também irem entendendo a importância de se construir e se zelar pelas verdadeiras amizades, né? E que é verdadeiramente uma construção. Não é assim, não acontece ao acaso. Nós construímos isso e que a gente consiga levar isso por muitos e muitos anos e incentivar, inspirar outras pessoas a também construírem isso, que é uma parte essencial da vida, né? Exatamente. Sim. Adoraremos ser velhas loucas falando quanto a gente tinha 34 anos de idade. A gente tomava Malzibir ainda. Há 20 anos atrás, quando a gente gravou aquele episódio com 34 anos. É isso. Amiguetes, muitíssimo obrigada pela presença. Eu amei demais. Obrigada pelo convite. A gente amou. Então eu espero vocês daqui a algum tempo pra gente falar de outros temas, outras fases. Não precisa ser daqui 5 anos não, depois quando a Carolzinha estiver aqui em Belo Horizonte, faremos outros episódios. Vai ser um prazer estar com vocês aqui de novo. Pra gente também. Um beijo grande, galera. Valeu, deixa seu comentário aqui embaixo, o que vocês acharam. Eu sempre gosto de deixar as redes sociais pra quem, sei lá, ou curtiu ou se identificou com a história, com a vibe. Analisa, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Psê, fala um pouquinho pra galera do que é a Psê. Nossa, gente, Psê é tanta coisa pra mim. Resumindo, negócio da gaia, tanta emoção, né? Não, então, a Psê é uma marca de lingerie e acessórios. E ela é uma marca que, por incrível que pareça, né? Por mais que a gente fale de sustentabilidade, de inclusão e tal, na verdade a Psê, ela tem essa essência mesmo. É uma coisa voltada pra autoestima, pra... Eu não sou uma pessoa muito criativa, então não tenho produtos mirabolantes. O negócio é fazer produtos que se encaixem em todas as pessoas, que as pessoas curtam, que as pessoas pensem, comecem a pensar, usando uma lingerie, que a pessoa começa a pensar no meio ambiente, começa a pensar na colega do lado. Na cadeia começa toda, a se olhar e falar assim, gente, eu sou uma pessoa, eu sou bonita. Então a marca tá aí pra isso, né? Então ela, além de ser uma marca de produto ali, de lingerie, ela tem essa... A gente trabalha com autoestima e essa é a ideia. E pra galera se conectar com você, suas redes sociais, seu Instagram? Psê Atelier. Psê Atelier sem R no final. Psê Atelier. Show de bola. Carolzinha, como é que a galera se conecta contigo? Eu não tenho marca. Eu sou minha própria marca. Eu sou minha própria marca, eu sou meu maior ativo sou eu mesmo. Então, o meu Instagram é Peter Carol, Peter igual Peter Pan, com 2 T's de tatu. Então é @PeterCarol. É fechado, mas é só pedir. Não, ele o meu aberto, Instagram tá é aberto, até porque eu trabalho para 7 marcas e ali também tem muito do que eu faço no meu trabalho. Show de bola. Então é legal ficar aberto pra gente tá aí no mercado. Então, pra galera que por algum motivo, em algum momento aqui desse episódio, se identificou com alguma parte da história, ouviu alguma coisa ali, se quiser se conectar com vocês, super de boa, super tranquilo, super acessível. Fiquem à vontade, super. Porque o nosso objetivo maior é tentar ajudar mesmo o maior número de pessoas possível na jornada delas, que às vezes não é fácil. E aqui é uma forma da gente integrar algumas coisas e talvez aqui, às vezes em meio a uma parada que você fala assim, nossa, não tem nada a ver isso, será que a pessoa, às vezes ela teve um insight da vida ali, e ela fala assim, cara, eu queria tanto perguntar pra ela isso daqui, porque eu tô passando exatamente por isso. Então, galera, sintam-se à vontade, precisa, né?
Se a gente tá aqui Completamente. junto e é coração aberto mesmo, né? De verdade. Exatamente. Deixe seus comentários aqui embaixo o que você achou desse episódio. O meu Instagram é Renata Simões, Yellow Black, Yellow de amarelo, Black de preto. Tudo junto, vai ser um prazer te ter lá também. E a gente se vê nos próximos episódios. Um grande abraço e até lá. Tchau!